meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te te louvo, louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te te louvo, louvo, pois sei que que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te te louvo, louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse culto de louvor a Deus. Hoje é 23 de maio de 2021, domingo, dia de Pentecostes. Louvemos ao Senhor com alegria. Como eu tenho dito, não seja apenas um telespectador desse culto, mas seja um participante. Participe cantando, louvando, ouvindo a palavra. Que Deus te abençoe nesta celebração. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecer também por esse domingo que o Senhor nos permitiu estarmos reunidos em Teu nome. Que realmente, Senhor, esse domingo, esse culto, seja um encontro. Encontro do Senhor para conosco, encontro de nós para contigo, encontro também da comunidade. É verdade, Senhor, que estamos distantes fisicamente, estamos distantes por conta da pandemia, mas cremos, Senhor, que estamos unidos em Ti, unidos em Cristo. Pai, que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, e que possamos, Senhor, através desses momentos que estaremos reunidos, que estaremos juntos, que possamos celebrar, que possamos bendizer o Teu nome, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo dirija todos os momentos, Senhor, desta celebração, e que o Senhor possa receber, Deus, como aroma suave, o nosso culto a Ti. Perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições. Nos ensina, Senhor, cada dia mais a Te servir com alegria. A Tua palavra diz que o salmista diz, que celebrai com júbilo ao Senhor. Que nós possamos fazer desse momento, Pai, dos momentos que estamos Te servindo, aliás, que a nossa vida possa ser um serviço a Ti. Nesse domingo de Pentecostes, Pai, que realmente o Teu Espírito Santo possa nos visitar, possa falar conosco. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Celebremos a Deus, cantemos mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Cante com alegria.
Te convido, meu irmão e minha irmã, para nesse momento que você possa abaixar a sua cabeça, ter alguns momentos, alguns minutos de oração silenciosa. Ore pedindo perdão a Deus por seus pecados, por suas falhas. Ele é fiel e justo para perdoar e para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Façamos isso em nome de Jesus. Oremos. Deus de misericórdia, reconhecemos e confessamos que pecamos contra Ti por pensamento, palavras e atos, pelo que temos feito e pelo que temos deixado de fazer. Estamos verdadeiramente entristecidos e nos arrependemos humildemente. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, tem piedade de nós e perdoa-nos, para que possamos nos alegrar em fazer a Tua vontade e caminhar nos Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Amém. Declaração de perdão. Ouçamos a boa notícia. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Luz do amor de Jesus que brilha, mesmo nas densas trevas brilha, luz do mundo que tu
Ainda que eu falasse ainda falasse a língua dos homens a língua dos homens, e dos anjos, dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, serei serei como como o bronze o bronze que soa, que soa ou ou como como o símbolo símbolo que retine. que resine. 1 Coríntios 1 Coríntios 13, 13, 1. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar Isaías 58, 1. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar, grite alto, como se você fosse uma trombeta. Anuncio ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e suas maldades. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Senhor, nesta hora nós colocamos a vida dessas crianças, Pai, da sua casa e de toda a face da terra na Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando, dando o crescimento necessário, tanto espiritual, quanto sabedoria, quanto entendimento, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, os passos de cada uma delas, Deus. Que o Senhor as guarde, Senhor, as livre de todo e qualquer mal, Senhor. Pai, que elas guardem a Tua palavra na sua mente, no seu coração, e que venha frutificar a Tua palavra no coração delas, na vida delas, nas atitudes que elas terão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida delas, pela saúde, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, cuidando, guardando, livrando, Senhor, as nossas crianças, os nossos pequenos, Deus. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado e por cada uma dessas crianças que nos alegram, que trazem alegria aos nossos lares. Pai, e ainda mais, conhecendo a Tua palavra, disseminando o Teu amor, Senhor, dia após dia. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, chegou o momento da palavra. Eu te convido a abrir o texto bíblico, a Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de 1 a 21. A palavra nos diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos,
cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras no dia de Pentecostes. Irmãos e irmãs, o que teria sido dos discípulos de Jesus sem o Pentecostes? Talvez a melhor resposta para isso seria perturbação e medo. Ao receberem ali a manifestação do Espírito Santo, ao participarem daquele momento da manifestação do Espírito Santo, os discípulos que até aquele momento estavam amedrontados, estavam perturbados, recolhidos, ali foram transformados em apóstolos, mensageiros da mensagem, mensageiros da boa nova, testemunhas vivas da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez a melhor pergunta para a pergunta que fiz no começo seria: o que seria de nós? O que seria de você, de mim, meu irmão, sem o Pentecostes? O que seria de nós sem a presença viva, real do Espírito Santo? O que seria de nós? A palavra do Senhor, no texto que lemos, no versículo 1, diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes é, para nós cristãos, uma festa de gratidão a Deus pela dádiva, pela efetividade, porque ali se realiza a nova aliança, se concretiza a nova aliança. Os frutos da nova aliança são os dons do Espírito Santo. Os dons que ele desperta, os dons que ele concede. Pentecostes cristão é a capacitação que o Espírito Santo opera em nós para proclamarmos, para anunciarmos a palavra da nova aliança.
palavra ensinada aos discípulos e repassada a nós através da Escritura, palavra que não está agora mais unicamente, exclusivamente baseada na lei, mas está baseada na graça pela fé em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós também gostaria de dizer para vocês que o povo estava reunido ali naquele local para uma festa que era realizada 50 dias, 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Era a festa da colheita. E o povo estava ali para celebrar. E o texto diz que naquele momento veio do céu um som, como um vento, e encheu a casa. Na verdade, eu disse que o povo, sim, estava ali, mas os discípulos estavam reunidos em um local específico. Mas mais para frente nós veremos que havia diversas pessoas, e aquelas pessoas estavam ali, sim, reunidas para uma festa. Mas os discípulos até então estavam presos, estavam recolhidos, conforme disse aqui no começo. É interessante, irmãos, que Lucas ele usa uma linguagem simbólica, repleta de simbologia, vento impetuoso, que vem do céu, línguas de fogo. O vento expressa a presença de Deus. A gente não diz que a presença, que o Espírito Santo é como vento. Ele vem e nós não sabemos de onde ele vem. A própria palavra usa essa expressão. O vento é a presença de Deus. E talvez o que nós precisamos deixar claro aqui é que as pessoas, nós, o povo, é agraciado com a presença de Deus para algo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e nós devemos pedir que ele venha, nós precisamos pedir para que ele venha, para que nós possamos ser capacitados para entender, capacitados para vivenciar e capacitados para anunciarmos a palavra. O Espírito Santo não vem para que nós fiquemos cheios de poder para nós mesmos, mas ele vem para que possamos ser capacitados, possamos receber ousadia. E era isso que aquele grupo de pessoas precisava naquele momento. Ousadia, vida, força, para anunciar a boa notícia, a boa nova, a nova aliança, nesse contexto tão difícil no qual eles viviam, que era de diversidade. Nós vimos aqui no texto quantas pessoas diferentes estavam ali naquele local. E a intervenção de Deus no Pentecostes, meu irmão e minha irmã, pelo poder do Espírito, a intervenção de Deus no Pentecostes, pelo poder do Espírito, fez daquelas pessoas, daquela primeira comunidade cristã, que eles fossem arrancados do silêncio, do isolamento, e fossem então capacitadas, passassem a testemunhar Jesus, passassem a testemunhar o que Jesus havia feito, o que ele havia falado. Nós percebemos, irmãos, que com esse poder que veio sobre eles puderam, então, naquele contexto difícil no qual eles viviam, puderam anunciar a palavra, anunciar Jesus Cristo, a ponto que as pessoas pudessem entender quem foi Jesus, o que ele fez, o sacrifício dele por nós. E se hoje nós temos a palavra, irmãos, nós temos a palavra em mãos, porque homens, mulheres foram capacitados para anunciar a palavra. E essa palavra foi escrita, e o que aconteceu chegou até nós. Que Deus, então, fale conosco. E aí a palavra diz, lá no verso 5, que as pessoas ficaram atônitas, preocupadas. Havia diversas pessoas ali
os galileus falando uma linguagem que não era, de repente, comum a eles, povo humilde, povo simples, mas todos se entendiam. É interessante, irmãos, notar que, primeira coisa, as pessoas ficaram perplexas, as pessoas ficaram atônitas. O que está acontecendo? Não é essa a primeira reação das pessoas? Mas o Espírito, irmãos, no meio do caos, no meio da perplexidade, o Espírito nos auxilia, o Espírito nos ajuda a entender as coisas. Apesar da perplexidade, apesar de estarem atônitos, o Espírito Santo, ele traz ordem. O Espírito Santo, ele organiza as coisas, ele dá clareza no que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus ajuda a entender os acontecimentos com os olhos voltados para a história do amor de Deus. A história de que Deus, ele cuida das pessoas, Deus cuida do povo. E quando Deus cuida do povo, dos seus amigos, daquele que ele chama de amigos. E aí Pedro, ele precisa explicar, mas ele não precisa fazer um discurso elaborado, um discurso rebuscado para dizer o que estava acontecendo. Pedro apenas lembra ao povo da Escritura, o que o profeta disse, e o povo começa a entender, irmãos, cai a ficha. Sabe quando cai a ficha? Cai a ficha, eles começam a entender, eles se lembram do discurso, eles se lembram da Escritura e passam a entender, olha, está se cumprindo a profecia, está se cumprindo uma promessa de Deus para nós. E aí, Pedro, ele fala, olha, lembram-se quando o profeta Joel disse que aconteceria nos últimos tempos, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam visões, teriam sonhos. O Espírito seria derramado sobre todos. É isso. Essas pessoas que vocês estão dizendo que estão embriagadas, não é isso. É o Espírito Santo que traz paz, que traz alegria, que traz vitalidade. É esse Espírito que desceu sobre essas pessoas. No Pentecostes, irmãos e irmãs, se cumpre a palavra, se cumpre a promessa de Deus através de Joel, dita por Joel. A partir do Pentecostes, o Espírito que até então era derramado sobre pessoas escolhidas, pessoas capacitadas para uma missão. Nós lemos em todo o Antigo Testamento que profetas foram pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Pessoas que tiveram sonhos, tiveram visões. Então esse Espírito descia sobre pessoas escolhidas, pessoas capacitadas por Deus. Agora, esse Espírito é derramado sobre mim, sobre você, sobre todos. Esse Espírito que havia sido derramado lá no passado foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Portanto, irmãos, você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos dizer que nós não somos cheios do Espírito Santo. Sim, somos cheios do Espírito Santo. Pode ser que um dom ainda não tenha se manifestado, um dom concedido ainda não tenha sido manifestado na tua vida. Mas você tem o maior dos dons. A salvação em Jesus Cristo. A palavra não diz que a salvação é dom de Deus? Você tem o maior dos dons, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas caso você persiga, queira algum dom específico, peça a Deus, a palavra de Deus nos orienta a pedirmos. Então, irmãos, a promessa foi cumprida, a Escritura estava sendo vivida naquele momento. Então o Espírito não seria derramado mais sobre pessoas escolhidas, mas sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Todos seriam portadores do Espírito de Deus. E com isso, o próprio povo, em sua vida, no dia a dia, passou a ser templo do Espírito Santo.
O Espírito ele não se manifesta apenas no local, no templo, mas no dia a dia, na vida, porque esse Espírito de Deus é Espírito de vida, é Espírito que vitaliza a nossa existência, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar das situações contrárias. O Espírito está conosco. O Espírito está nos capacitando dia a dia para entendermos o nosso tempo, para anunciarmos a palavra no nosso tempo. Que seja assim, irmãos, e foi assim com essas pessoas. Eles estavam vivendo situação difícil, o mestre havia partido, eles estavam sem esperança, sem expectativas de futuro, e o Espírito veio e eles foram abençoados por Deus. Quando o Espírito vem, irmãos, ele transforma trevas, ele transforma a escuridão em luz. Peça nesse dia a unção, o poder do Espírito sobre a tua vida, que se manifeste sobre ti, apesar de você já ter a salvação, que é dom de Deus, que o poder dele se manifeste na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Agora, todos passaram então a ser profetas e recebem a palavra de Deus nos seus corações. Porque antigamente a palavra vinha a uma pessoa, e essa pessoa recebia a palavra, agora vem sobre todos nós. Nós somos capacitados a recebermos a palavra de Deus. Para Paulo, nós vemos que a comunidade, as pessoas, é ali que é o lugar da manifestação do Espírito. E nessa comunidade onde está o Espírito de Deus, a diversidade é vista como bênção, não como maldição. Esse texto também deixa claro. Ao falar das diversas regiões, as pessoas se entendiam. Havia diversidade de línguas. E talvez eu deva abrir um parênteses que essa manifestação é a manifestação de línguas naturais, como se fosse o inglês, o português, o francês. As pessoas se entendiam. E sabe, o Espírito de Deus, ele traz essa reconciliação. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz olhar para o outro como uma pessoa, como alguém também que carece das misericórdias de Deus. O Espírito traz conciliação. Se você precisa de reconciliação, peça ao Espírito Santo, porque ele é Espírito de reconciliação. Ele é Espírito de graça, de ordem, Espírito abençoador. Só a unidade na diversidade faz da comunidade, faz da igreja uma comunidade convidativa, onde as pessoas são bem-vindas. Uma comunidade de salvação, comunidade terapêutica. Dentro de uma sociedade que é tão disforme, né? E não tem uma forma definida. Irmãos, o que seria de nós sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, a promessa de Deus do envio do seu Espírito não teria sido realizado. Sem o Espírito Santo não haveria comunidade. Se há comunidade, a comunidade do Espírito, na presença do Espírito. Sem o Espírito não haveria unidade na diversidade de dons, de talentos. Sem o Espírito Santo não haveria comunhão genuína. Se nós estamos buscando uma comunhão genuína, busquemos o Espírito, que é Espírito de unidade. Espírito de comunhão. Sem o Espírito, as barreiras entre nós, as barreiras que existiam lá no passado entre as pessoas, não teria sido quebrado. O que quebra as barreiras que nos separam é o Espírito Santo. Se há alguma barreira entre mim e ti, se há uma barreira entre vocês, irmãos e irmãs, que essa barreira possa ser quebrada através do Espírito Santo, que é Espírito de comunhão. O Evangelho que transforma, que aproxima, que inclui, que derruba barreiras de raça, de idade, de cor, de religião, qualquer barreira. O diferente agora foi incluído.
nesses tempos de intolerância, intolerância política, religiosa, intolerância de diversos tipos, racial e social, em tempos onde o diferente é excluído, em tempos que exclusão de quem é diferente, em tempos de exclusão de quem é diferente, o Espírito Santo de Deus cria espaços para a aceitação, cria espaços para a inclusão, para a tolerância e para a diversidade, para a comunhão. Porque, pela graça de Deus, nós também fomos aceitos. Pela graça de Deus, nós fomos incluídos, nós fomos tolerados. Celebremos o Pentecostes. Que Deus te capacite, que Deus te ilumine, que esse Espírito que traz paz, traz vida, traz conciliação, traz comunhão, permite que as barreiras sejam quebradas, que Ele visite você nesta hora, nesta noite, nesse dia, na sua semana, e que você possa vencer as barreiras que te separam. Que o Espírito Santo possa te capacitar a servir a Deus genuinamente. Servir a Deus com alegria, anunciar a palavra que Ele veio, que Ele morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Celebremos o Pentecostes em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos e irmãs, após ouvirmos a palavra, gostaria de te convidar para orarmos, para intercedermos. Esse culto está sendo gravado, por isso não conseguirei ler os seus pedidos, os motivos pelos quais vocês precisam de uma oração. Mas, irmãos, coloquem aqui no chat, coloquem nos comentários desse vídeo os motivos para que possamos orar durante a semana, nos próximos dias, por esses pedidos. Desde já, agradeço a cada um de vocês que tem orado, que tem intercedido por tantos nomes, tantas pessoas. Deus tem sido bom. Deus tem realizado a vontade dEle, o querer dEle, e nós aceitamos. Vamos orar agora. Pai, bendito é o Teu nome. A Tua palavra, Senhor, nesse dia, falou conosco, que o Teu Espírito foi derramado sobre todas as pessoas. E aonde o Espírito habita, não há confusão, não há medo. Aonde o Espírito habita, nós somos capacitados para anunciar a Tua palavra, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Pai, que assim seja em nossas vidas, pois todos nós somos Teus filhos. Todos nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos exercendo os dons que esse Espírito que habita em nós nos habilitou para fazermos. Por isso, Senhor, nesta hora, pedimos que cada um de nós possamos exercer os dons derramados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos exercer esses dons para o bem da comunidade, para o bem comum, conforme o apóstolo Paulo nos orienta. Pai, continua derramando o Teu Espírito sobre nós. Nesta hora, Senhor, nós queremos interceder. Primeiro agradecer, Pai. Agradecer pelos irmãos, pelas irmãs que têm sido curados, que têm sido libertos de seus males, libertos das aflições que sobrevêm sobre eles, sobre elas, Pai. Muito obrigado, Pai. Pois o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem derramado chuvas de bênçãos. O Senhor tem nos livrado, nos libertado. O Senhor tem curado. O Senhor tem derramado, Senhor, do Teu poder sobre nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos irmãos e irmãs vacinados contra o Covid-19. Pai, obrigado pela libertação, pela cura, pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Senhor, nesta hora nós queremos interceder. Interceder, ó Pai, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão entubados,
aqueles que estão nas UTIs, por conta do Covid, por conta de tantas doenças, Pai. Sendo tua vontade, Pai, cura, tira-os do leito, em nome de Jesus. Lembramos, Senhor, agora do reverendo Buturi. Pai, visita aquele leito em nome de Jesus. Que a tua vontade seja feita na vida dele, na vida dos familiares que estão apreensivos por conta dessa situação. Visita também, Senhor, o seu neto, o Alex, que ele possa continuar se recuperando bem e em breve possa ter alta em nome de Jesus. Assim como o nosso irmão, nosso querido reverendo Buturi, certamente quantas pessoas, Senhor, agora estão na mesma situação. Pai, visita, Senhor, agora, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, que é Espírito de vida, que é Espírito de reabilitação, que é Espírito, Pai, vivificador, possa visitar agora, Senhor, os leitos. Passa, Senhor, nos hospitais, derramando da tua cura, Senhor. Faça conforme tua vontade e teu querer em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós também queremos colocar a vida da Débora diante de ti. Ela que fará uma cirurgia nesta semana. Que essa cirurgia, Senhor, possa ser bem sucedida, Pai. Que os teus anjos estejam ali com ela, acampando ao redor. Que, Senhor, os médicos, os enfermeiros, a equipe, Senhor, que vai atendê-la, possa estar preparada, capacitada, Senhor, para fazer essa cirurgia. E que possa ser um sucesso, Pai, em nome de Jesus. Que a recuperação dela, o pós-cirúrgico, seja bom, e que ela possa se recuperar rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós também lembramos da nossa irmã, presbítera Florença. Lembramos, Senhor, do nosso irmão Batata, que acabou de tomar vacina também, ele, a irmã Cristina. Colocamos essas vidas, Senhor, diante de Ti. Quero colocar a vida da minha mãe também, Senhor. A vida de todos, Senhor, aqueles que sentem dores, que estão doentes, aqueles que estão com alguma situação que os preocupa no seu organismo. Pai, visita, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu poder seja visto, seja visível, Senhor, na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Pai, o Senhor conhece os pedidos, as necessidades. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada um conforme a necessidade que eles têm. Coloca o Senhor também a vida das famílias, Senhor, por ser o mês da família, o mês de maio. Visita agora os lares, Senhor. Aonde houver, Senhor, tristeza, que o Senhor possa derramar alegria. Aonde, Senhor, houver ódio, que o Senhor possa derramar amor, Pai. Nos ensina a termos um bom relacionamento nos lares. Que a Tua paz reine, Senhor, em nossos lares. Principalmente nesse tempo difícil de pandemia, quando nós estamos mais tempo no lar, mais tempo com a nossa família. Nos ensina, Senhor, a ter paciência, a ouvir, a respeitar o outro, Senhor. Entregamos, Senhor, as famílias, porque elas são bênção. Como é bom, né? A Dani orou agora há pouco. Temos crianças em casa, mas também temos a dificuldade, temos aí o dever de educá-las, de orientá-las, Pai. Que a nossa palavra seja abençoadora, Senhor. A nossa palavra não seja para amaldiçoar, mas que seja para abençoar. E que o Senhor possa mudar em nós, Senhor. Muitas vezes aquilo que nós queremos mudar no outro, que o Senhor possa mudar em nós, para que possamos aceitar, para que possamos ser mais tolerantes, para que possamos, Senhor, ter e viver o amor que nós precisamos. Entregamos, Senhor, essa semana que vem, essa semana que se inicia hoje pela frente. Pai, que seja uma semana abençoada por Ti. Uma semana repleta de bênçãos. Uma semana, Senhor, onde o Senhor certamente nos livrará, nos abençoará. Que as notícias, ó Pai, que chegarem possam ser notícias boas. Notícias vindas do céu. Mas sabemos também que podemos receber aí notícias ruins, que possamos estar preparados. Que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar para que possamos entender todas as situações. Entregamos, Senhor, esse culto diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção.
Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor insondável e ilimitado de Deus o Pai, e o consolo, o conforto, as virtudes do Espírito Santo repousem sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém. Irmãos, irmãs, quero dar alguns avisos. Quarta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião de oração. Por favor, participe, esteja conosco. Coloque ali no chat o teu pedido, a tua necessidade, a tua oração, a oração que você quer fazer por familiares, por amigos, por conhecidos. Então, quarta-feira, às 20 horas, tem sido um momento bom. Temos ali orado, intercedido por tantas pessoas e Deus tem sido tão bom para conosco. Então, não deixe de participar. Quarta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Vou enviar o link no próprio dia, um pouco antes. Também, no próximo sábado, teremos aqui reunião do conselho, às 19 horas. Vamos tratar em alguns assuntos da comunidade. Vamos falar sobre a flexibilização, vamos avaliar a situação. Irmãos, peço que vocês orem, porque não sei se é do conhecimento de todos, mas há uma terceira onda vindo. Isso nos preocupa e temos que avaliar, então, essa situação, tá bom? Então, quarta, às 20 horas, reunião de oração. Sábado, às 19 horas, reunião do conselho. E no próximo domingo, se eu não me engano, dia 30 ou 31, se hoje é 23, mais 7h30, né? Então, dia 30 de maio, nosso último culto do mês de maio. Participe, irmãos. Gostaria aqui de que várias famílias pudessem participar desse culto. Te desafio a enviar aí canções, orações, que as crianças participem. Vamos ter um culto aqui alegre, um culto participativo. Também, irmãos, quero agradecer a você, dizimista fiel. Peço que você continue abençoando a comunidade aqui na IPI do Jardim Novo Horizonte. Enviando o seu dízimo, a tua oferta. Não deixe de fazer, irmãos. Se você puder, faça. Envie o dízimo, a oferta. Se você puder ainda, contribua com alimentos, pois a igreja tem abençoado irmãos, pessoas que até não são da igreja, mas que são filhos de Deus, né? Que precisam de alimentos, estão precisando, estão em necessidade nesse momento tão difícil. Uma boa semana, como eu disse na minha oração, uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Vá em paz. Se cuida. Tchau.